O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Assim, com lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no mês da Bíblia, mês forte, para que a gente possa refletir bem sobre a palavra de Deus, palavra esta que nos traz a graça da vida, né? A certeza de toda a vida. Essa é a parte importante. Às vezes nós adentramos na igreja para celebrar uma liturgia e estamos plenos de realidades de morte, preocupações, dor, sofrimento, angústia, perseguições, até mesmo a morte física. Quantas coisas nós trazemos, mas também quantas coisas boas nós trazemos. A alegria, celebrar o júbilo, quantas coisas são importantes para a gente. Porém, quando nós adentramos dentro desta graça da Eucaristia, nos colocamos à mesa. É interessante falar um pouquinho dessa dinâmica da mesa,
Porque quando a gente vê aquela pintura bonita de Michelangelo, a gente vê Jesus no centro e os apóstolos em volta, né? Todos colocados atrás como se fosse uma escola, né? A sala da merenda, né? Tá Jesus no meio e está todo mundo um do lado do outro, né? Mas não era bem assim. A ceia, numa ação judaica, a mesa, se for uma mesa pequena, sim, se colocamos à mesa, né? Mas ao redor da mesa, e com certeza esse fariseu chamou Jesus para um banquete e tinha muita gente, tinha mais pessoas, não era só ele e Jesus. É interessante o fato. Por que ele chama Jesus para estar à mesa? Porque primeiramente ele quer provar Jesus, colocar Jesus à prova. Quero ver se é mesmo Jesus. Por que a gente fala isso? Porque ele convida outras pessoas, entre aspas, importantes, para sentar na mesa. Aqui não fala a família dele, falam outras pessoas. Jesus entra. A mesa, para a gente entender bem, é quase como na Santa Ceia, né? A mesa é em forma de U, não em uma mesa reta, mas é um U, né? Colocado dessa forma, porque na frente dessa mesa, aqueles que servem podem andar tranquilamente. Porém, o dono da casa, né? O dono da casa, que é aquele que é o anfitrião, ele fica na ponta da mesa, nesse canto. No seu canto, vamos dizer assim, olhando a mesa, estaria no canto direito. Aqueles que participam da mesa e que faz, né, que observa também, né, fica do outro lado. Do lado daquele que é anfitrião, fica aquele que é celebrado no dia, logo Jesus. Né? Na Santa Ceia, quem que é o celebrado do dia, da noite, ali no caso da ceia à noite? Era Judas. Por isso que Judas está do lado de Jesus e João está do outro lado, na ponta da mesa, porque a ponta da mesa dá o sentido da comunicação. Então, aqui mostra duas pessoas, o dono da casa e Jesus. E eles estão a ceiar. Quem entra na casa? A pecadora. Olha que interessante, ele coloca o título de pecadora, ele não fala o nome da mulher. Ele fala a pecadora. Ela entra. Agora, como é que ela entra na casa? Sendo uma mulher pecadora, não poderia se misturar, se ela tem a realidade de pecado, ou se está numa outra realidade de morte, ela não poderia entrar na casa, embora a casa tinha as portas abertas, porque tinha um lugar reservado também para Elias. Então tem essa parte. Então ela entra na casa. Entrando na casa, ela desafia a autoridade da casa. Logo, o fariseu. Porém, o fariseu o que faz? O justo seria isso. Dentro daquele contexto, o fariseu devia de dizer para a mulher: você não está convidada a esta mesa. Então ela deveria de se retirar. E a casa, ela entrando, se ela é pecadora, impura, entrando dentro da casa, ela pisando dentro da casa, toda a casa estaria impura. Todos aqueles da casa estariam impuros e teriam que fazer o sacrifício. Por que esse homem deixou ela entrar? Dentro daquele contexto? Olha que interessante, porque aquele homem queria, né, achou também uma fonte grande de provar a existência de Jesus. Se ele fosse mesmo o Messias ou um profeta grande, saberia que tipo de mulher entrou em nossa casa. Olha que interessante, quando a pessoa ela deseja o mal para o outro, ela não se importa das consequências, ela não se importa se ela vai ficar manchada. O objetivo é destruir. Olha que interessante. Às vezes na vida a gente pode encontrar situações assim. A pessoa não está preocupada com a sua existência, nem a sua existência é tão importante, porque o importante é aquela realidade pecaminosa, o pecado também maior, um pecado grande. Porém, essa mulher representa a comunidade cheia de máculas. E ela começa a fazer um ato ritual. O ato ritual, quem deveria de fazer é alguém da casa. Seria mesmo o dono da casa no começo, acolher. É uma forma de acolhida. E ela acolhe com fato praticamente curativo. Se eu me aproximar de Jesus, eu tenho essa oportunidade, vou viver uma dimensão de purificação. Aqui, ela representa todo o mistério da morte de Jesus. É interessante. O chegar
chorar aos pés, banhar, enxugar, purificar. Ela está fazendo o ato ritual fúnebre, né? Porque ela está na realidade de morte. E Jesus, olhando para aquela dimensão, consegue entender a ação mais profunda. Ela sabe que tem pecado, mas ela sabe que Deus pode curar. Ela reconhece Jesus aquilo que os próprios fariseus não reconheciam, por causa que estavam voltados à sua soberba. Eu sei. Quantas das vezes a gente também pode cair nesse perigo do eu sei? Eu sei tudo, né? Já encontraram pessoas que sabem tudo? Você vai falar alguma coisa, isso eu já sei. Mas você vai, poxa, queira ter a oportunidade de aprender. Não, eu já sei, né? Então você não tem diálogo com essa realidade. É tão difícil. E Jesus olha e dá essa lição tão pura e tão bonita. Quase que colocando aqui, olha, tem esses dois dois devedores aqui. Um que devia 500 e outro 50. Deus perdoou, né? O patrão perdoou. Quem amou mais o patrão por causa do perdão? Aquele que tinha a maior dívida. Fez certo. Mulher, teus pecados estão perdoados. Olha que coisa importante é essa. Jesus é misericordioso. Ele vem de encontro à pessoa como fonte de salvação. Jesus não vem somente para curar pecado. Ele vem trazer essa fonte de salvação. Ele vem responder à necessidade do amor. Aquela mulher fez um ato puro de amor. Somente quem tem um coração aberto é capaz de vencer toda a podridão, todas as perdas, né? Todas as realidades. Se coloca em desafio porque quer amar mais. Vence tudo. Essa mulher venceu, porque ela acreditou. Hoje o Senhor também nos convida a acreditar. E acreditando, se colocar nessa plena realidade de perdão e de misericórdia. Reconhecer as nossas faltas, se colocar pequeno diante dessa grandeza de Deus, dar graças a Deus com a sua própria existência, então saber rezar, olhar para o Senhor, purificar, né? Purificando o Senhor, ela se tornou purificada. Então é o momento próprio de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Aquilo que para aquela comunidade dos fariseus foi escândalo, para Deus foi acolhimento. Às vezes também a gente pode cair nesse mesmo erro, esquecer do acolhimento para viver os escândalos, para simplesmente apontar o escândalo. E o Senhor fala, não, eu quero misericórdia. Então viver a misericórdia, como no texto de São Paulo, quando ele escreve ali para a comunidade de Corinto, ele faz um resumo da sua existência e fala de todos os apóstolos e diz, olha, eu ainda fiz mais do que eles, mas antes de fazer eu reconheço, eu persegui a igreja de Cristo. Não sou chamado, não quero ser chamado de apóstolo, embora também sou, mas faço isso pela misericórdia de Deus. Então, deixa Deus fazer mais. Não é porque Ele faz mais porque tem remorso, porque perseguiu a igreja de Cristo. Faz mais porque deixou Deus fazer mais nele. Essa é a parte importante. A outra realidade apresentada é o sétimo dia que nós estamos vivendo de nossas irmãs. Rezar o sétimo dia é rezar essa certeza desse mais de Deus na nossa existência. Olhando para a morte, nós encontramos a finitude, a maneira física de enxergar. Mas olhando para Cristo, não paramos na finitude física da morte, mas vencemos a morte em Cristo pelo nosso batismo e entramos na vida. Então as nossas irmãs estão na vida, porque nós não rezamos as suas mortes, mas rezamos a certeza da sua vida, que foi vencida em Cristo. Essa é a parte importante, vencida em Cristo. Por isso que elas merecem a coroa dessa vitória. E devem descansar em paz no Senhor. E nós devemos de nos unir em Eucaristia para viver este mistério, não da morte, mas da vida sobre a morte. Ressuscitou. Então olhar para essa grandeza e poder celebrar este mistério na fé. Nossas irmãs celebram a vitória em Deus. O outro ponto dentro da liturgia é o aniversário de nossos irmãos, aniversário matrimonial. Que bênção poder rezar o seu matrimônio, rezar essa certeza do amor de Deus em meio a vós. Eu costumo dizer sempre assim,
que não é um casal que troca alianças. Embora cada um carrega uma aliança, é um par. Porque a outra é uma parte, não é, a aliança não é par? Então, uma parte está com o casal. Carregam consigo simplesmente para dizer, olha, lembra desse ato de amor feito com Deus. Por isso que é o amor com Jesus em meio. Durante 16 anos, 40 anos, quantas coisas importantes já aconteceram na vida, não é verdade? Quantas alegrias, quantos desafios, mas acima de tudo, quanto Jesus em meio. Essa certeza de Jesus que ama, que vai confirmando. Celebrar a vocação matrimonial é confirmar este amor de Deus em meio. É poder chegar diante do altar e dizer, Senhor, estamos aqui. Faz de novo, faz novo tudo de novo. Né? É voltar à essência do verdadeiro amor e celebrar a misericórdia de Deus que fez a unidade, né? Que se fez um, que fez da sua casa um grande focolare, né? Uma grande lareira, né? Onde o Espírito aquece. Que Deus abençoe o vosso matrimônio, que Deus os conceda essa alegria da vida e que possam renovar sempre, né? Renovar sempre esse compromisso de amor, porque antes do casal amar, Deus amou primeiro. E Deus amando primeiro, né? Tudo se faz novo. Então deixem sempre Jesus amar primeiro. Né? Essa é a certeza do verdadeiro matrimônio. Né? Muitas pessoas falam assim, nossa, um casa, descasa, se der certo, a gente continua. Não. A gente não pode pensar assim. A gente tem que colocar Deus em meio. Né? O que escolhemos não foi porque nós escolhemos, mas Deus escolheu em nós e fez essa prova de amor. Esse sacrifício de amor é a ação mais bonita do matrimônio. A aliança, né? Uma aliança que é feita aos nossos antigos pais, agora se refaz e se renova na vida daqueles que recebem a aliança para o mesmo ministério. Que Deus os abençoe e vos guarde. Que Deus sempre olhe para vocês e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Amém.